Fala, meus amigos, graça e paz, como que vocês estão? Quero deixar aqui um versículo para a meditação de vocês, para que a vida de vocês sejam edificadas com a palavra do Senhor. Aqui nós vamos falar sobre quão tão grande é o amor de Deus por nós. Em um versículo que é tão conhecido, mas que é pouco lido hoje em dia. Aqui em João 3,16 diz assim, porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Aqui eu queria ler outro versículo em concordância com esse. Aqui no livro de João 15, João 15:13. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Meus amigos, quão grande é esse amor de Deus por nós, que foi capaz de um dia se entregar a nosso favor. Voluntariamente, Deus, Ele resolve sofrer uma dor entregando o seu Filho por mim e por você. E hoje em dia eu não vejo muita menção referente a esse sacrifício, a dor que Deus sentiu. Só vejo pessoas com seu egoísmo lá em cima, não reconhecendo a dor que Deus sentiu por ter entregado o seu Filho a nosso favor, sem que a gente merecesse. Jesus, Ele se entregou em nosso lugar, Ele morreu, Ele sofreu uma morte terrível, a morte de cruz. E a Bíblia diz ali em João 15:13, ninguém tem um amor maior do que esse, um amor de um amigo que dá a vida pelo outro. Incrível que Jesus nos coloca na posição de amigos dele, mesmo muitas das vezes a gente o rejeitando, dando as costas para ele, não querendo saber do seu sacrifício, não dando valor para o seu sacrifício. Ele ainda assim nos chama de amigo. Assim como um dia um traidor o traiu, Judas armou uma arapuca, vendeu Jesus por 30 moedas e armou um sinal ali com os romanos, para que quando ele encontrasse a pessoa que fosse Jesus, ele desse um beijo como sinal. Os soldados ali romanos prenderiam Jesus. Ele dá um beijo em Jesus como sinal para aqueles a que ele haviam armado aquele sinal. E mesmo assim Jesus ainda o chama de amigo. Jesus diz amigo. Ele chama Judas de amigo. Assim como chama eu e você de amigo, assim como a gente muitas das vezes o trai, o nega, o rejeita, mas ele ainda não dá as costas pra gente. Ele ainda assim nos chama de amigo. Ele nos coloca numa posição privilegiada para que a gente possa realmente se sentir amado, se sentir achegado e de fato confiar nele, porque mesmo sendo traidores, ele ainda assim resolve nos perdoar todos os dias. Todos os dias ele nos perdoa, todos os dias. Todos os dias nós pecamos,
A Bíblia diz que todos pecaram e ficaram destituídos da glória de Deus. Todos nós pecamos. E mesmo assim, Ele insiste em nos amar e renovar o seu amor todos os dias. Todo dia Jesus, Ele vem ao nosso encontro, tentando achar um lugar em nosso coração, tentando achar um espaço para a gente no meio dessa rotina maluca que a gente tem, no meio desse mundo perdido, onde pessoas vivem as suas vidas como se não existisse um Deus lá em cima que criou todas as coisas e que um dia sentiu a dor de dar o único filho por nós pecadores. Pessoas que vivem suas vidas como nos tempos de Noé. Deus disse para Noé, meu coração está apertado, está dolorido por ter criado o ser humano. Deus sentiu uma dor no coração e disse para Noé, constrói uma arca, que ali eu vou destruir tudo que eu criei. E aí só ficará você e sua família. Mas é o seguinte, prega para essas pessoas, anuncia em que virá o dilúvio e quem não se chegar dentro da arca morrerá. Noé pregou, Noé anunciou o que iria acontecer e muitos, dando-se em casado, vivendo os seus próprios desejos, deixando a vida me levar, a vida leva eu. Não queriam saber do que Noé estava falando. Hoje em dia não mudou nada. Tanto nas praças pregam que Jesus está voltando. Os evangelhos nos instruem a dizer: o reino de Deus está próximo. Ele dá essa ordem a nós: anuncie, eu lhes dou poder, preguem o reino de Deus e anunciem que o reino de Deus está próximo. Mas muitos não querem saber. Portanto, eu digo, você que está ouvindo essa mensagem, que hoje se encontra distante da presença do Senhor, longe da glória, distinto, se acha incapaz de receber o perdão de Jesus, essa mensagem é para você. Porque Jesus, Ele me perdoou. E um dia eu precisei do perdão dele. Eu recebi o perdão. Então você também pode receber o perdão de Jesus. Você também pode receber o abraço de Jesus, o acolhimento de Jesus, no seu pior momento, nas suas tormentas, nas suas dificuldades. Você que está com uma carga e já não aguenta mais, pense em desistir de tudo. Não desista, cara. Não desista. Porque Jesus, Ele morreu por você. Ele não desistiu de você. Vai de encontro, Jesus. Vai de encontro, Senhor. Não vai com a força dos seus braços, porque é furado, você não vai conseguir sozinho. Porque Jesus disse que sem mim nada podereis fazer. A solução é ir de encontro a Jesus e pedir o seu perdão. E sentir o abraço, sentir o tamanho do seu perdão. E ser ajudado por Deus. Ser acolhido por Deus. Não demore mais, nem um minuto. Busque a presença de Deus. Se renda ao Senhor. Se renda aos pés de Jesus. Entregue a sua vida para Jesus. Se você está vendo que não tem mais solução, não tem mais saída, Ele é a saída. Ele é o seu socorro, bem presente na hora da angústia. Então entregue-se, se entregue, se renda ao Senhor. Se renda ao Senhor. Quero que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu trabalho, seus filhos com essa mensagem. Compartilhe essa mensagem com as pessoas a qual você também sabe que precisa da presença de Deus, cara. Que você passa todo dia por ela, ou conversa com ela, ou sabe da vida dela e reconhece que Jesus pode ajudar essa pessoa. Então compartilhe essa mensagem com essa pessoa. Você estará compartilhando o Evangelho de Jesus. E o nome de Deus
é exaltado através da sua vida. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês.